Amém? A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses 2, a partir do versículo 16, vamos ler do 16 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que vem de Deus. Até aqui, meus irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante. A leitura e a meditação da Tua Palavra nos concentra para que Tuas verdades possam ser aplicadas em nossas vidas e esse texto salte aos nossos olhos, como assim tem sido feito nos domingos anteriores. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu queria começar falando sobre ansiedade. Ansiedade não no contexto de doença, mas no contexto de pecado mesmo, aquela que o próprio Jesus condena no seu Evangelho. O que é a ansiedade e pecado? É aquela quando nós não depositamos a confiança devida no Senhor, nas nossas escolhas, e achamos, na verdade, que o nosso relacionamento com Cristo é resultado de um produto que vem através do nosso esforço. O nosso nível espiritual, muitas vezes a gente pode achar que é resultado de um produto que através das minhas obras eu vou lá e concretizo, e não um fruto da intimidade que eu tenho com Ele. É claro que eu devo buscar ter intimidade com Ele, mas muitas vezes eu acho que é apenas, só depende de mim, digamos assim. E aí eu confundo fruto com produto. Na verdade, a gente vai tentar diferenciar isso nessa manhã. Qual é a diferença de um produto e qual é a diferença de um fruto? Os falsos mestres de Colossos, eles não se contentavam com o Evangelho. Eles olhavam para o Evangelho e diziam assim: tá bom, isso é importante, mas eu devo acrescentar algumas coisas para melhorar o meu relacionamento com Deus, para chegar num nível maior que aqueles que só estão no Evangelho. Eles achavam poucos, eles andavam ansiosos, eles não estavam confiantes na suficiência de Cristo, que a gente está falando tanto sobre o livro de Colossos. Eles achavam que era um produto, o relacionamento com Deus era um produto daquilo que eles estavam buscando. Se eu achar que o crescimento da igreja é através de um produto do meu trabalho, realmente quem decide o nível do meu relacionamento com Deus não é o Evangelho, não é o cristianismo, e sim o meu esforço, e sim a minha obra. Mas se eu considero o nosso crescimento espiritual como fruto da obra de Cristo, agora, de fato, eu estou dando mérito a quem realmente merece, a Cristo e sua
suficiência. No domingo passado a gente falou um pouco sobre a função do diabo, sobre a autoridade de Deus sobre principados e potestades, tanto anjos como demônios. E a maior função do diabo, aquilo que quer dizer o seu próprio nome, acusador, ele não pode mais fazer, ele não tem mais autoridade para tal. A obra de Cristo tirou toda a autoridade, toda a dívida, e a gente viu, não é? Versículos 13 e 14, o escrito de dívida que tínhamos para com Cristo, né, para com Deus, ele foi cancelado. Ele não foi só riscado, ele não foi só carimbado como cancelado, mas ele foi destruído pelo próprio Jesus na cruz do Calvário, na sua obra perfeita. E Deus não fez isso porque ele quis ir pronto. Não, eu sou Deus, eu sou a maior autoridade, eu faço isso na hora que eu quero. Não, ele simplesmente comprou. Ele foi justo. Ele comprou esse escrito de dívida e depois, em seguida, ele destruiu. O que acontece com o diabo, com aquele que nos acusava, versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele perde total poder, o poder de nos acusar. Versículos 16 e 17, irmãos, que nós vamos meditar agora, Paulo está falando sobre os perigos do legalismo, certo? É interessante a gente recapitular a divisão do capítulo 2, porque apesar de ser dividido em 3 perícopes, a subdivisão dela é muito maior, por isso que a gente ficou tanto nesse capítulo. Versículos de 1 a 5, nós temos a introdução. Olha, você tem que se ater à sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa sabedoria é tudo aponta para Cristo. Para nos versículos 6 e 7 ele dizer, fique firme em Cristo. Agora que você sabe, permaneça em Cristo. Aí o versículo 8 ele vai dizer, olha, aí ele dá um alerta e atenção para a heresia. Porque a heresia ela vem com a sua filosofia, com a sua vã sutileza, e ela acaba tirando você desse conhecimento, de permanecer em Cristo. Ela rouba você, e para você sair dessa armadilha é muito difícil. Então ele fica ao versículo 8 só nisso, para nos versículos 9 a 15 ele nos mostrar 2 argumentos de por que Cristo é suficiente. Primeiro, versículo 9, porque nele habita toda a plenitude. E depois, porque ele tem poder sobre principados e potestades. Ele foca nisso aí. Versículos 16 e 17, o perigo do legalismo. Ele vai focar apenas no legalismo. Para no 18 e 19, o perigo do misticismo, da falsa espiritualidade. E concluindo o capítulo 2, versículos 20 a 23, ele junta o misticismo e o legalismo no mesmo bolo. Ele foca no legalismo, depois no misticismo, e depois ele junta os dois. O perigo dos dois. Porque os dois estavam unidos contra o Evangelho. Embora opostos, na igreja de Colossos, eles se uniram para combater o Evangelho de Cristo. Então essa é a subdivisão. Por que tanta divisão, tantos aspectos aqui? Porque esse texto é tão profundo para nos provar, por A mais B, que Cristo é suficiente, que Cristo nos basta. Essa é a ideia aqui. Primeiro ponto, hoje a gente vai ficar nesses 4 versículos, 16 a 19. Nós vamos falar sobre o perigo do legalismo, primeiro ponto, e o segundo ponto, o perigo do misticismo. Versículo 16, ele diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A heresia que está sendo explanada aqui, irmãos, e também no versículo 17, ela está mais viva do que nunca nas igrejas de hoje, nas igrejas brasileiras, certo? Primeiro, quem tem o direito de nos julgar?
Deus ele tem todo o direito. Ele vai dizer, né? Isso foi muito importante. Ele diz assim, olha, ele tem autoridade sobre principados e potestade, e por ele ter despojado eles também tinham o direito de nos acusar. Deus tinha o direito de nos acusar e o diabo também tinha. Com a obra de Cristo, o diabo perde esse direito. E Deus, tendo todo o direito de nos acusar, agora, por causa da obra de Cristo, não nos acusa. Em termos jurídicos, ele nos absolveu. Certo? Então, veja, é por isso que ele está dizendo assim, olha, se o diabo, ele explicou, se o diabo, que tinha todo o direito, perdeu esse direito de nos acusar e nos julgar, e Deus, com todo esse direito, escolhe nos absolver na obra de Cristo, versículo 16, ninguém tem o direito de julgar vocês. Portanto, essa é a conclusão dele. Portanto, que ninguém julgue vocês. E entendam, julgar aqui é no sentido de condenar. Ele não está falando assim, as autoridades eclesiásticas não podem disciplinar vocês. Quando a gente disciplina alguém, é estabelecido um tribunal e você é julgado e condenado. E aí você é disciplinado. Então não pode fazer isso, não. Aqui eram os falsos mestres dizendo, olha, eu sei que o evangelho é muito importante, mas se você não fizer isso, você perde a salvação. Se você não fizer isso, o evangelho, mais isso, você não é salvo. Olha, você não respeita os feriados. Olha, você não segue os ritos judaicos. Você não é salvo. Porque o evangelho não é suficiente. Essa é a questão. Então, a ideia é essa. Se o diabo não tem mais essa posição de julgar, se Deus, com toda a autoridade, ele absolve você, qual é a autoridade que essas pessoas têm, trazendo lei cerimonial, qual é o direito que ela tem de julgar você? Ela não tem nenhum direito. Ninguém pode condenar você porque você não está, você está comendo essa comida específica, você ainda está bebendo essa bebida, você não está respeitando o dia de sábado, você não está respeitando esse dia de festa. E a resposta está no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Esse é o argumento. Você não precisa mais cumprir essas coisas e ninguém pode julgar você por essas coisas, porque tudo isso tem sido sombra. E ele começa a falar de algumas coisas que os falsos mestres estavam mandando eles cumprirem. Primeiro, comida e bebida. Lembrando que os judeus, eles tinham inúmeras restrições quanto à comida. Ele tinha uma lista enorme de restrições para não comer. Por exemplo, eles não podiam comer de forma nenhuma a gordura da carne. Toda a gordura da carne tinha que ser sacrificada, tinha que ser queimada. Eles não podiam comer carne com sangue. O sangue era todo tirado, né, todo derramado antes do sacrifício. Então, Levítico 11, quando você vai para Levítico 11, eu até citei aqui no esboço, a gente tem uma lista imensa do que poderia comer e do que não poderia comer. Eram chamados dos alimentos impuros, da comida impura. Isso aqui é impuro. Camarão, marisco, tudo que não tivesse barbatana, Levítico 11 vai dizer, você não podia comer. Sem contar animais terrestres e algumas aves. Era uma série de restrições. Simplesmente, Deus dizia assim, eu considero esses animais impuros, vocês não podem comer. E agora Paulo está dizendo lá, essas restrições alimentares, elas eram sombras de Cristo. A simbologia por trás de animais impuros está relacionada ao pecado. E a facilidade que vocês têm de se contaminar. Se vocês comerem esse tipo de animal, vocês vão se contaminar. E somente em Cristo nós podemos ter a verdadeira purificação plena. Fora dele, jamais. Ou seja, no Novo Testamento, essas restrições de comida, elas caíram por terra. Você pode hoje comer qualquer tipo de animal. Ele está dizendo, essas restrições eram sombras. Tudo que é sombra, tudo que é representação, uma hora tem que acabar.
porque o que é perfeito ali, de fato, chegou. Depois ele menciona bebida, comida e bebida. E, curiosamente, você não tinha restrição de bebida no Antigo Testamento. Você tinha algumas coisas aqui e ali. Por exemplo, o sacerdote, ele não poderia beber vinho quando fosse ali ministrar no tabernáculo, quando fosse fazer as ministrações. Não podia. Mas isso era uma restrição para o sacerdote. Para o povo, em geral, não tinha uma restrição específica. Tanto é que alguns comentaristas falam que existe uma grande possibilidade de Nadab e Abiú estarem um pouco altos ali na hora de fazer aquele sacrifício, porque é algo que se explica eles cometerem um erro tão básico. Outra restrição que tinha era no voto nazireu. No voto nazireu, você também não podia beber bebida alcoólica, mas era um voto específico. Entende? Aí você diz assim, não, então por que Paulo está mencionando bebida aqui, se isso não faz parte da lei cerimonial? Porque esse é o ponto. Eles não só estavam se atendo à lei cerimonial. Assim como os fariseus, eles estavam ultrapassando a lei cerimonial. Eles estavam dizendo, não, e bebida também não pode bebida alcoólica. Não, eles estavam começando a acrescentar, além da lei cerimonial, coisa que nem no Antigo Testamento era restrito. Por isso que Paulo aqui, ele menciona bebida e comida. Eles tinham medo de comer aquele tipo de comida, eles tinham medo de beber aquele tipo de bebida, e o pior, todo esse legalismo, todo esse medo, eles estavam passando para a igreja. A igreja estava com medo de fazer coisas que podiam fazer, que não era pecado. Ele também menciona no versículo 16, dia de festa, né? E temos 3 festas principais entre os judeus no Antigo Testamento, dentro ali da lei cerimonial: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas, ou Pentecostes. A Páscoa remete diretamente à redenção, nós sabemos disso. Os tabernáculos, a peregrinação dos judeus, como eles eram peregrinos ali, estavam no mundo apenas de passagem. E Pentecostes, né, festa das semanas, festa da colheita, gratidão ao Senhor, ação de graças. 2 coisas que nós temos que ter convictas na nossa mente: a redenção, a peregrinação, quando nós estamos aqui de passagem, e sempre rendermos graças a Deus e gratidão. Tudo isso também sombra de Cristo, porque em Cristo nós temos as 3 coisas. Nós temos as 3 ideias. Nós não precisamos mais cumprir esses ritos. Não há razão para a gente participar nisso aí. Comemorar a Páscoa apenas no feriado da Páscoa é legalismo. Você estabelecer apenas aquela data específica, aquele domingo específico, para lembrar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo, é legalismo. Comemorar o nascimento de Cristo somente no feriado do nascimento de Cristo é legalismo. Nós devemos lembrar, nada contra comemorar. Você pode comemorar também no Natal, não tem problema. Você pode comemorar o nascimento de Cristo todos os dias. Mas a gente lembrar apenas do nascimento, da relevância, da obra de Cristo para as nossas vidas, apenas no dia 25 de dezembro, é legalismo. É dizer, não, eu tenho que cumprir esse feriado aqui. Eu tenho que cumprir essa data específica. E tudo isso é sombra. Nós acreditamos que o domingo é o nosso Purim. É o dia do triunfo da igreja sobre o império das trevas. É o que representa ali aquele feriado de vitória do povo de Israel na época de Esté. Então todo domingo é o nosso Purim. Todo domingo celebramos a Páscoa. Todo domingo celebramos o Natal. Nós acreditamos nisso. Então, aqui ele vai estabelecendo, né, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo entender. A Igreja Católica, ela fornece o carnaval, que é a festa da carne, onde você pode extravasar, e depois tem a quaresma, onde você vai passar 40 dias se purificando daquela festa da carne que ela liberou, para depois você comemorar a Páscoa. É uma coisa assim,
É uma liberalidade oficial para o pecado. Extravase, faça o que você quiser, depois você passa 40 dias se purificando. Em sã consciência, onde isso encaixa na palavra de Deus? Tinha uma festa estabelecida em Levítico, por isso que Paulo cita aqui especificamente lua nova, né? Ele fala de festas e dias aqui, mas logo em seguida ele vai dizer, ou lua nova. Por quê? Porque os comentaristas vão dizer que essa era a festa mais seguida pelos falsos mestres de Colossos. A festa da lua nova era comemorada no primeiro dia do mês. Era feito um sacrifício impedido ali pelo início do mês. E era uma das festas do povo judeu, a festa de lua nova. Era a festa mais praticada aqui, eles mais queriam imitar. Por isso é que ele está combatendo essa festa diretamente. E aí a gente chega no final do versículo 16, quando ele vai falar de sábados, ou sábados. E ele deixa o mais polêmico para o final, não é? Porque ele está dizendo, olha, guardar o sábado, ele está colocando no mesmo patamar de você se restringir aqui à comida, à bebida, a cumprir as festas judaicas. Ele está colocando o sábado no mesmo patamar. Não tem como você negar isso, né? E existem algumas pessoas que elas comentam, alguns comentaristas, engraçado que dentro até do meio reformado, engraçado que até pessoas que muitos escutam e são renomadas no meio reformado, ele defende que esse termo aqui, né, ele não está falando do dia do Senhor especificamente, o sábado, porque ele cita esse termo no plural. Ele diz assim, e sábados? E aí o que eles vão dizer? Ele vai dizer assim, olha, isso aqui ele não está falando do dia, ele está falando das regulamentações sabáticas. Ele está falando do que eles tinham que cumprir, aqueles rituais judaicos que eles tinham que cumprir no sábado. Isso não é para ser feito, né? Mas ele não está falando aqui do dia específico. E aí, por exemplo, os adventistas, eles alegam, não, ainda tem que continuar guardando o sábado, né? O dia mesmo, porque aqui ele está falando de ritos, por isso que está no plural. Eles apelam para dizer que Paulo está falando do jubileu, ele está falando do descanso sabático, mas isso não passa no teste que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. No Antigo Testamento nós temos várias passagens que ele está falando de sábados no plural, e ele está mencionando diretamente o dia do Senhor, e ele fala de sábado no singular, que ele está falando também no dia do Senhor. Tem uma passagem em Êxodo que é exatamente um versículo depois o outro. Ele usa o singular, depois ele usa o plural. Olha que interessante. Êxodo 31. Ele fala aqui, por exemplo, aqui, Êxodo 31, 13 e 14. Ele vai dizer assim, eu vou ler para vocês. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, primeiro é no plural, perdão, os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Fica claro que isso aqui é o dia. Vocês guardarão os meus sábados. Aí versículo 14, na mesma passagem, diz assim: portanto guardem o sábado, singular, porque é santo para vocês. Aquele que profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. Não tem como ele estar falando dos ritos no 13 e do dia no 14. Ele colocou um portanto, ele está concluindo a ideia que ele começou no 13. Ele está falando da mesma coisa. Só que no 13 ele citou sábados e no 14 sábado. Não tem problema. Eles tinham vários sábados para guardar. E ele também está falando do dia do Senhor. Aqui, acredito eu, né? Aqui é o dia mesmo. É o dia de sábado que não é mais para ser guardado. Mas Paulo vai usar no plural. Temos centenas de ordenanças da guarda do sábado para os judeus, mas nenhuma ordenança de guardar o sábado no Novo Testamento. Pelo contrário, nós temos evidências mais do que claras de que esse dia é substituído pelo dia da ressurreição de Cristo, pelo domingo, pela forma como as pessoas se reuniam agora,
pela forma como Paulo, o próprio mesmo, estabelece o culto, obviamente, a gente tem a guarda do sábado nos evangelhos, a gente tem ainda, porque ainda continua ali o sistema da lei cerimonial. Então, no Novo Testamento, nos evangelhos, a gente vai encontrar isso, mas a partir da ressurreição de Cristo, nós não temos isso. Pelo contrário, Paulo ele afirma aqui, isso é apenas sombra. Isso é sombra, igual a feriado, igual a ritos, todos os ritos judaicos. Versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo é sombra. Ele está dizendo, esqueça a sombra e fique com o corpo. O que é mais claro? O que é que tem mais detalhes? A sombra ou o corpo? Ele está fazendo essa analogia agora. Se você tem o corpo com todos os seus detalhes, por que é que você vai querer ficar olhando, ficar apontando e fazendo tudo para a sombra? Que apenas aponta, mas não é. Vocês têm o corpo, essa ideia. Vocês têm aquilo que é completo. Parem de olhar para a sombra. Isso é de fato um retrocesso. E aí ele vai para os versículos 18 e 19, que ele vai nos falar do misticismo, da falsa espiritualidade. Era outro âmbito aqui das heresias em Colossos. Ele vai dizer, não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Não deixe que ninguém julgue vocês. Como eu disse, isso concorda com o versículo 15. Quem tinha toda a autoridade de julgar vocês, de se fazer de árbitro contra vocês, já não tem. Perderam essa autoridade. Imagina os legalistas e místicos de Colossos. É interessante a palavra árbitro. A palavra árbitro é muito comum no futebol. Árbitro é o juiz. É aquele que tem toda a autoridade, se ele achou que você fez uma coisa errada, ele jogar um cartão amarelo em você. Ele tem toda a autoridade, e se você continuar, de lhe tirar do jogo. Ele tem autoridade para isso. Se ele levantar o cartão, é incontestável. Você pode reclamar, você vai reclamar, mas para o jogo continuar, você precisa sair. Ele está dizendo, não deixe que ninguém se faça de árbitro, achando que tem toda a autoridade de puxar um cartão amarelo e tirar você do jogo. E dizer assim, não, fez isso, perdeu a salvação. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem essa autoridade. Cristo tirou dos principados e potestades. Cristo é a maior autoridade e ninguém aqui na terra tem direito para isso. Ele está dizendo, não aceitem essa admoestação fora do Evangelho. Eles estão inventando as próprias regras. E eles vão dizer aqui, quais eram as 3 regras que os místicos estavam inventando. Quais eram as 3 regras? Primeiro, pretexto de humildade. Segundo, culto de anjos. E terceiro, baseando-se em visões. 3 regras que eles estavam inventando. E depois ele vai revelar a intenção do coração deles, estando cheio de orgulho. E depois ele diz, na sua mente carnal, versículo 19, não retendo a cabeça. Primeiro problema dos místicos, a gente falou dos legalistas, agora vamos falar dos místicos. Com pretexto de humildade. Aqui ele já está dizendo, não era uma verdadeira humildade, era um pretexto. Era uma humildade fabricada. Qual é o segredo para ser humilde? É sempre não querer exibir a sua humildade. Esse é o segredo daquele que é humilde. Se você quer exibir a sua humildade, já não é humildade. Se você quer mostrar o quanto você ajuda as pessoas, se você quer mostrar o quanto você é bondoso, compassivo, isso não é humildade. Isso já é um pretexto, uma falsa, já está deixando de ser humilde. O que ele está dizendo é, humildade é espontânea. Você é humilde espontaneamente, sem precisar dizer aos outros. Isso concorda muito com um texto lá em Mateus 6,16,
quando ele pega a ideia do jejum para falar da falsa humildade dos fariseus. Mateus 6,16 vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Eles jejuavam, e o jejum é uma característica de humilhação perante Deus. Mas o que é que eles faziam? Eles faziam questão de mostrar. Gente que faz o mínimo de sacrifício pela igreja, mas elas, antes de fazer, precisam mostrar aos outros que estão fazendo. Ele está dizendo, isso não é humildade. Isso é um pretexto de humildade. Esses místicos eram assim. Eles faziam as suas coisas extra-evangelho, e eles faziam questão de mostrar, olha, eu estou fazendo. Pretexto de humildade. Outra característica, a segunda aqui, culto de anjos. E foi uma coisa bastante detalhada no sermão passado, né? A gente falou sobre os anjos, a gente viu que eles são seres celestiais, mas que o Senhor tem autoridade sobre eles. Ele já adiantou isso, antes de falar de culto de anjos aqui. O Senhor tem toda a autoridade sobre principados e potestades. Eles são subalternos de Deus, que governa sobre tudo. E o anjo, né, a gente viu o significado do nome, significa mensageiro. É aquele que executa as ordens de Deus. É isso que ele faz. Ou seja, eles não servem para ser adorados, para serem venerados. E é interessante, a gente não sabe se esse termo, né, culto de anjos, significa culto com os anjos ou culto para os anjos, né? Como eu disse no sermão passado, a gente não tem o documento da heresia para ver detalhadamente qual era a heresia. A gente só tem a carta que combate a heresia. Então a gente não sabe exatamente o detalhe, mas a gente sabe que as duas coisas estão erradas. A gente não sabia se eles invocavam os anjos no culto, eles queriam cultuar os anjos também junto com Deus, ou se eles invocavam a presença dos anjos para adorar a Deus junto com os anjos. E ficava, olha, eu sinto o anjo aqui, como muita igreja hoje em dia tem. Os anjos estão passeando aqui, agora a gente pode começar o culto, porque os anjos estão em nosso meio. Então a gente não sabe se era culto para os anjos, se tinha culto específico para os anjos ou culto com os anjos. Eles exigiam a presença dos anjos, certo? De qualquer forma, heresia, essa prática não pode ser feita. E última aqui, característica dos místicos, baseando-se em visões. Irmãos, isso tem muito nos dias de hoje também. Fica muito difícil você dialogar com uma pessoa e você debater com uma pessoa que diz assim, olha, mas a palavra de Deus não diz isso. Não, mas eu tive uma visão. O Senhor me falou pessoalmente, na visão. Ele veio até mim e falou. Como é que a gente vai dialogar com uma pessoa dessa? Que diz que teve uma visão extra bíblica aí. Não tem como. Termina que fica sem argumento. Tudo que você confrontar, não, mas na minha visão foi diferente. Na minha visão, Deus, ele disse, específico para mim. Então, era exatamente isso que os falsos mestres falavam. Todo domingo, todo dia, olha, eu tive uma visão de Deus, e ele disse que é para continuar as festas judaicas. Ele disse que é para respeitar o sábado, não o domingo. Não, mas olha, isso aqui acabou. Não, mas Deus falou comigo. Como é que você vai debater? É a criadora do adventismo, Ellen White. Ellen White estava dormindo e ela tem um sonho que ela vai até o céu e ela recebe uma visão, ela vê o trono magnífico de Deus e ao lado as tábuas dos 10 mandamentos. Na primeira tábua, as 4 primeiras leis, na segunda tábua, as 6 últimas leis. E de repente, o 4º mandamento começa a aumentar na visão,
ficar maior do que os outros mandamentos. E ela entende, não, temos que guardar o sábado. Ela entende isso aí, na visão que ela tem. Essa é a heresia, partiu da visão dessa mulher. É sempre uma visão. Joseph Smith, nos Mormons, é uma visão que agora ele vai criar um livro, uma visão que ele teve de anjos, e ele vai criar uma coisa extra-bíblica. Maomé no islamismo, mesma coisa. Ele vai ter uma visão do anjo Gabriel, que ele escreve uma coisa muito parecida com a Bíblia, mas sutil em suas diferenças. Ele diz, olha, Jesus foi excelente, foi um profeta maravilhoso. Ele só não é o Filho de Deus. É um detalhe mínimo, para dizer o contrário. Foi um profeta tão importante quanto Maomé, quanto Moisés, eles vão dizer. Mas o anjo Gabriel veio até mim e disse, não, Maomé, você é o principal profeta, acima até de Jesus. O Alcorão nega a divindade de Cristo. Sutil, histórias até repetidas, livros até alguns repetidos, mas com essa informação de que Jesus não é o Filho de Deus. É só o que o diabo precisa para subverter as coisas. É isso. Então sempre algo extra. É sempre uma nova revelação. Heresia. Logo de cara, Ellen White, nessa visão totalmente herética, ela já confronta a própria fala de Cristo. O próprio Cristo vai dizer qual é o principal mandamento. O principal mandamento é o primeiro. O próprio Jesus fala isso. Por quê? Porque o primeiro confronta diretamente a Deus, os outros também, mas o primeiro leva totalmente à idolatria. Ellen White, a visão dela confronta diretamente as palavras de Cristo na própria Bíblia. Nega a verdadeira revelação. A visão no formato de sonhos e através de visões também, né, visões diretas, uma pessoa acordada e ela teve uma visão, como muitos profetas tiveram, né? Era muito comum nos profetas do Antigo Testamento. Existiam alguns no Novo, mas assim, esse grande crescimento de visões, é óbvio, é um período específico ali do Antigo Testamento. E receber visões, a gente diz na teologia que é uma visão, é um entendimento meio rebaixado de você receber a revelação de Deus. Por que rebaixado? Porque, por exemplo, os judeus consideram Moisés o maior profeta. Eles consideram Moisés um grande profeta. Por quê? Porque Moisés ele tinha revelação direta de Deus. Deus falava com ele diretamente. Depois de Moisés, a gente tem poucos eventos assim. A gente tem algumas aparições de Cristo, a gente tem Cristo falando diretamente com alguns profetas, mas na época dos profetas mesmo, profetas maiores, profetas menores, a gente tem as revelações em formatos de sonhos e visões. E a gente diz, olha, comparado à forma como Moisés recebia a revelação, é uma forma um pouco rebaixada. Moisés recebia diretamente os profetas, sonhos e visões. Então, por que isso, né? Porque a teologia diz, é um tanto rebaixado para contrastar com Cristo. Porque Cristo é o ápice da revelação. Porque ele vem, o verbo se fez carne, e ele agora, na sua natureza humana e divina, ele fala diretamente com o povo. É o próprio Deus pregando para o povo. É o ápice. Nunca existiu isso. Em todo o período do Antigo Testamento. Nunca existiu isso. Né? Então aqui é o ápice de tudo. Né? Então, para a gente entender que mesmo sonhos e visões é uma ideia um pouco rebaixada. Mas imagine, toda decisão da igreja, eles não tinham episódios esporádicos. Todo dia eles tinham visões. Todo dia eles tinham sonhos. Tem um negócio para decidir na igreja, Deus me revelou já o que a gente vai fazer. É isso, isso, isso. Como é que você vai confrontar essa pessoa? Não, mas a palavra está dizendo, não. Agora tem mais um elemento de culto. Agora tem mais uma coisa. Eu sei que Paulo tem a revelação, mas Deus também me revelou e ele agora está dizendo que é assim. Como é que você contrasta isso aí? Não tem como. Como é que você vai rebater? Esse povo tinha mais revelação que Moisés, que os profetas. Era revelação todo dia, era sonho todo dia. Tudo que eles sonhavam era Deus querendo falar alguma coisa e eles tinham que aplicar na igreja.
Não foquem nisso aí. Ele está dizendo, isso aí é uma falsa espiritualidade. Depois ele revela a verdadeira intenção no coração deles. Eles estão cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça. No fundo é orgulho. Eles inventam visão, inventam falsa humildade para dizer assim, não, vai ter que ser a minha ideia e pronto. Vai ter que ser o que eu quero e pronto. Sem reconhecer o verdadeiro evangelho, sem motivo algum na sua mente carnal. É interessante porque essa tradução remete a algo inflado. É literalmente assim, inflados na sua mente carnal. Inflados na sua mente carnal. Eu achei interessante porque o inflado remete à ideia de um balão. J. Cabill vai falar um pouco sobre isso. Ele vai dizer, olha, é como se fosse um balão. Eu estou inflado na minha mente. O que é o balão? O balão é algo volumoso, é algo grande, mas dentro só tem ar, dentro é vazio. Externamente é uma coisa enorme, mas quando você vai ver a substância disso, eles estão inflados na mente carnal deles. Quando estourar esse balão, vai fazer um grande barulho, mas acabou. Você não vê mais nada. Não tem nada, não tem substância. Esse é o ensinamento deles. Cheio de detalhes, cheio de especificações, cheio de volume, glamuroso, mas em essência inflado. Não tem nada a oferecer. Ele está dizendo, olha, versículo 19, vocês não retêm a cabeça. Vocês não estão ligados ao cabeça. É isso que ele diz no 19. A partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ele está dizendo, vocês não estão ligados ao cabeça, que é a igreja, que é Cristo, perdão. Vocês não estão ligados ao cabeça da igreja, que é Cristo. É literalmente, vocês andam como um corpo sem cabeça. A cabeça que dá todo o direcionamento, olha o que ele está dizendo aqui, para as juntas e os ligamentos. Ele está dizendo, vocês literalmente perderam a cabeça. Quem não tem a cabeça, quem não deixa a cabeça no corpo, morre. Vocês são mortos-vivos. Vocês não seguram a cabeça no corpo de vocês. Vocês não atentam para o cabeça que é Cristo. Paulo está chamando esses homens de decapitados. Vocês são decapitados, vocês não usam a cabeça. O que é que temos aqui, irmãos? E aí eu concluo nesta manhã, esses 4 versículos sucintos sobre legalismo e misticismo. Temos um esforço, veja, é um esforço muito grande, a ansiedade desses homens de produzir espiritualidade através de legalismo e misticismo. Eles tentam criar formas forçadas de produzir essa espiritualidade. Eles não querem que a igreja cresça através do evangelho. Eles querem que a igreja cresça através das invenções, dos rituais judaicos, das visões que partiram deles, das ideias da cabeça deles. Só que, como eu falei no começo, a gente não produz espiritualidade. A gente não produz espiritualidade pelas nossas ideias. Espiritualidade, a verdadeira, ela não é um produto, ela é um fruto. Espiritualidade não é fabricada, ela é fruto do nosso relacionamento com Cristo. O que é o produto? O produto é algo que eu fabrico. Eu fabriquei, eu tive a ideia, eu pensei, eu vou fabricar e eu vou vender para você. Eu vou tentar criar a sua necessidade de ter aquilo ali. Então eu vou fazer uma grande propaganda daquilo que eu criei. Olha, aquilo que eu criei é necessário. Olha como vai facilitar a sua vida. Olha como aquilo que era difícil agora vai ficar fácil com o meu produto. Esse é o produto. No mundo das vendas isso é muito comum. Aquilo que eu montei. Fruto não. Fruto é consequência. Fruto é espontâneo. Fruto não está dependendo do meu esforço. Se o meu relacionamento com Deus, ele está bom,
Se eu entendo que ele é o cabeça que junta todas as juntas e os ligamentos aqui, ele liga tudo. Então, de fato, eu vou colher os frutos. O fruto espontâneo. Quantos ligamentos, irmãos, são necessários para fazer o joelho funcionar, né? A gente ouve no futebol assim: fulano rompeu o ligamento do joelho. É bronca. A gente já sabe. Agora são meses de recuperação, né? Vai ficar fora a temporada. Rompeu o ligamento, acabou. A gente fica, né, poxa, será que rompeu o ligamento? Se vier essa notícia, a gente já sabe. Rompeu o ligamento? É bronca. Porque é o que dá a sustentação, dá a força para o joelho. Então, isso é muito importante. As juntas, os ligamentos, por exemplo, de uma coluna, você romper, isso é bronca. Olha, você fazia exercício físico, você mexia aqui, você carregava peso, não dá para fazer isso. Até tratar, você não pode. É algo muito importante. E quem comanda todos esses conectores, ele está dizendo, quem faz tudo isso funcionar? A cabeça. Sem a cabeça, não tem vida. Se você quer produzir espiritualidade pelo seu esforço, ele está dizendo no 19, você está querendo desvincular do cabeça da igreja, você está querendo se desvincular. Sem Cristo não existe frutos. O fruto só vem se todos nós estivermos ligados ao cabeça. E entenda, irmãos, rituais atraem muitas pessoas. As igrejas brasileiras sabem disso. Elas sabem que se elas encherem as suas instituições de rituais, de coisas, de datas festivas, comemorativas, calendário, muita coisa, o ano vai passando, aquela pessoa continua na igreja e aqueles cultos especiais, não é? Cultos repletos de coisas a mais que, não, naquele feriado a gente bota isso aqui e aí vai vir mais gente. E eles são atraídos por isso, são coisas extras ao evangelho. O culto simples, a adoração simples, ela vai embora. São todos, parece programa de televisão, especial de Natal, especial de Ano Novo. Essas coisas extras na igreja. Nada contra confraternizações de final de ano, não tem problema. A gente se confraternizar, a gente no momento ali no final do ano trazer uma coisa que é mais especial e se confraternizar depois do culto, isso não tem problema nenhum. Mas eu só lembrar do nascimento de Cristo no Natal, eu só lembrar do sacrifício de Cristo na Páscoa, eu estou seguindo um calendário ali específico. Não tenho que lembrar disso nessa data. É só essa obrigação que eu tenho. De forma nenhuma. Então essas igrejas, elas têm esse volume grande, mas é como um balão. Elas não têm substância, só tem ar. Se estourar, estoura um problema, estoura um escândalo, não tem substância, não se solidifica. Foquemos em Cristo. Ele é o cabeça das nossas vidas e Ele é o cabeça da igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura, pela meditação da Tua Palavra. Que nós possamos focar nessas Tuas maravilhosas verdades, Senhor. Como o livro de Colossenses é atual para as nossas vidas espirituais, atual para a igreja como um todo. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de...